E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, pessoal, tudo certinho por aí? Quanto você tem que investir para você trabalhar a bordo de navios de cruzeiro? Hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema, para que vocês saibam também que não é só chegar e trabalhar no cruzeiro, tem todo um processo, precisa ter um dinheirinho aí para investir, porque tem algumas coisinhas aí que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, um dos principais, se não o principal, é o STCW. Esse STCW é um curso marítimo que antes de qualquer coisa que a gente vai fazer no cruzeiro, de desempenhar de função, a gente está prezando pela segurança dos passageiros. Então você vai fazer alguns testes, você vai fazer teste prático para abandono de navio, algumas coisas para lidar com incêndio, então você vai fazer esse teste, tá bom? Tanto o teórico tem a parte EAD, você faz teórico, e depois tem a parte prática, tá? Dependendo da sua localização, da sua cidade, vai ser num lugar diferente. No nosso caso, por exemplo, a gente fez o curso primeiro por vídeo, né, online, então foi em EAD, e depois nós fomos até a praia onde ocorreria esse teste prático, que para nós foi no Guarujá. Então a gente foi até o Guarujá, e aí de lá a gente foi no centro do STCW, que é a Seamen Náutica, né? E lá a gente teve algumas atividades, também teve a prova prática, né, a prova escrita, aliás, e aí depois a gente teve, em teoria, aprender a apagar fogo, teve que aprender a mexer na mangueira, aprender os diferentes tipos de extintores que usam diferentes tipos de incêndio, e também pular com o colete salva-vidas, simulando ali que estava abandonando o barco, né? Abandonando o navio, e aí você tem as formações certas para você guardar calor do corpo, como é que você se junta com outras pessoas que estão lá, então é bem legal, é muito importante, é muito importante. Só valores a gente vai falar no final, tá bom? Então a gente vai falando aqui o que é necessário. Um outro que é muito importante também é o medical, é um exame médico completo, que dependendo de CIA para CIA, dependendo aonde você vai trabalhar, vai ser pedido um tipo de medical, dependendo do mar que você vai navegar. Então tem as políticas daquele lugar, eles vão te pedir um medical específico. Isso mesmo. E para o medical é também super importante, não tem como embarcar sem ter feito esse exame, que é um check-up geral que eles vão fazer de sangue, exame de urina, exame de escuta, do coração, de tudo, exame de vista. É um check-up assim realmente geral mesmo. Depois tem a entrevista com a doutora, né, ou com o doutor, dependendo de onde você for, e pergunta antecedentes assim de doenças na família, enfim, é um check-up assim geral mesmo, para ver se você está em condição, porque não é fácil, né? Ficar 7 meses no navio exige muito esforço físico, né? Então você precisa estar bem de saúde para embarcar. Algumas empresas pedem junto com esse exame médico laudo de dentista, né? Porque a bordo eles têm médicos, só que não é tão especializado, não vai ter um dentista a bordo. Então, para a empresa seria prejuízo, vamos supor, eles pagarem para alguém embarcar, pagou o avião, pagou tudo para a pessoa chegar lá, tem um problema no dente, tem que ser desembarcado, e aí tem que correr atrás de outra pessoa. Então agora algumas empresas estão pedindo laudo de dentista, né, junto com o medical. Então você marca uma consulta com o seu dentista e pede para ele escrever esse laudo dizendo que você está apto a embarcar por pelo menos, põe aí um tempo de 7, 9 meses, que é um tempo máximo normalmente para encontrar. Outra coisa importante também, né, se você não tem, é o passaporte, né? Imprescindível, você não vai conseguir embarcar se você não tiver o passaporte. Então também, se você ainda não tem, é mais um custo que você vai ter de tirar o seu passaporte. Isso é uma coisa importante entender, porque algumas coisas que se você já tiver, você quer muito trabalhar a bordo. E se você já foi atrás do STCW, você já foi atrás do passaporte, você passa na frente até de candidatos mais aptos para uma função, mas que não está com a documentação pronta para a urgência que às vezes uma empresa precisa. Então isso ajuda muito. Então assim, eu quero mesmo. Então assim, vai atrás, pesquisa pela Seamen Náutica, por exemplo, dá uma olhada no site deles, pesquisa perto de você como é que você faz para tirar o passaporte tem validade de 10 anos. O STCW tem validade de 5 anos. Algumas empresas reembolsam, outras não, então é uma coisa meio incerta. Mas é um investimento, você tem que pensar que é um investimento que você está fazendo para você trabalhar a bordo. Depois você pensa na questão de reembolso, né? E também, né, quando a empresa reembolsa, claro que é ótimo, mas também é uma coisa que você vai utilizar aí, se você for trabalhar a bordo mais de uma vez, enfim, vai se pagar tranquilamente ali no seu segundo mês de salário, terceiro mês no máximo, dependendo de quanto você ganha.
você vai vai ter sido pago aí os gastos que você teve, fora as empresas que às vezes reembolsam a questão do medical e algumas ainda reembolsam até mesmo o STCW, né? É muito legal. Então é um pouco, assim, eu diria, arriscado você esperar ser chamado para ir atrás dos documentos, para daí ver se a empresa reembolsa ou não. Então você pode perder muito tempo nisso. E eu falo tempo assim numa pegada de 3, 4 meses, dependendo da situação, tá? Então, assim, as empresas vão querer quem está pronto, não necessariamente a pessoa mais certa, às vezes, para o cargo. Então, quem está pronto tem que preencher aquela posição, eles acabam chamando, né? E uma questão também que é visto. O visto, às vezes é bom ter, às vezes é melhor esperar, porque às vezes a empresa ela paga um visto de trabalho para você. Então, dependendo do lugar para onde você vai, a empresa te manda papelada e você tira esse visto. Normalmente também eles reembolsam esse visto. Tá? Então, o visto é uma coisa que assim é importante, mas não é o imprescindível. Porque até você não sabe para onde você está indo, então você não sabe qual visto você vai precisar, né? Que nem a gente teve a nossa experiência, nosso primeiro embarque, a gente precisava de um visto para passar em Singapura, né? Singapura. No aeroporto de Singapura. E a agência que estava cuidando da gente na época cuidou de tudo, mandou os papéis só pra gente assinar, enfim, ela fez tudo bonitinho e a gente não teve que se preocupar e nem pagar, foi direto da empresa, da agência, isso que foi o custo, né? Isso aí a gente nem pagou para eles reembolsarem, por exemplo. Já mandaram tudo certinho pra gente. Então, acho que a primeira coisa que tem que ir atrás é STCW passaporte. Você tendo isso em mão para falar com o recrutador ou para mandar para as empresas que você falando que você já tem, já é meio caminho andado. E o medical, normalmente, ele é rápido também. Então, você agenda lá o dia que você consegue, agenda online, você recebe já por e-mail se vai ter a disponibilidade. Depois, para ele ficar pronto, acho que é um período de uns 14 dias, né? Mais ou menos. Eles te mandam uma cópia PDF. Normalmente a gente faz assim, a gente vai lá, a gente tem vídeo aqui no canal, tanto do STCW que a gente fez, quanto do último medical que a gente fez agora. O medical você vai lá, você passa quase da manhã pro começo da tarde lá, você gasta mais ou menos umas 4, 5 horas lá, e aí você faz todos esses exames, e tem que levar também alguns comprovantes de vacina, que eles pedem também, eles mandam tudo por e-mail isso, tá bom? Tudo que você precisa levar. E aí, feito toda essa questão da coleta, você é liberado e você só avisa, no nosso caso a gente fez com a Simple Match, você fala se você quer ir lá buscar, se você mora, sei lá, em São Paulo, você mora em São Paulo, você pode ir lá buscar, mas pra gente é um pouco fora de mão, a gente paga para eles enviarem por Sedex. Só que depois que está pronto já o medical, eles mandam pra gente por PDF, quando ele é liberado. O que eu quero dizer com isso? Porque se algum exame de sangue seu, alguma coisa der muita alteração, eles não vão liberar o medical enquanto você não refizer esse exame. Então você vai ter que refazer esse exame, pode ser numa clínica perto da sua cidade mesmo, uma clínica particular, você vai lá, paga e fala, preciso refazer a parte de colesterol. Então você vai primeiro, né, se regulariza, vê o que dá para fazer para regularizar e melhorar essa questão do exame de sangue. Você espera 1, 2 semanas, aí regulariza a dieta, essas coisas, vai lá e paga para fazer só esse exame. Manda para a Simple Med, depois que sair o exame e tiver ok, dentro dos parâmetros, e aí eles liberam para você o medical completo. Raio-X, tem também raio-X, tem tudo nesse medical, tá? Mas é basicamente isso. Valores. O STCW está numa média, vou falar uma média porque pode variar um pouquinho, tem mais de uma empresa que faz uma média de R$ 1.500. Vamos chutar uma média de R$ 1.500 aí, podendo ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Depende o tipo de STCW, porque depende aonde você vai. Depende da empresa também, tá bom? Medical. O medical mais geral, assim, que normalmente a maioria das empresas que contrata brasileiro pede, né? Que a gente pagou agora no dia 3 de março, é o valor que está atualizado, assim, que foi o último que nós pagamos, assim, foi R$ 1.558,48. Esse último medical feito por nós em março, agora do ano de 2026, estava esse valor. Então já vai somando Aí aí. já foi 3 mil, né? Juntando. 3 Mais mil. de 3 mil um pouquinho. O passaporte, ele tá numa faixa de R$ 350 para você tirar o passaporte. Isso. Então, 3.500 já deve ter aí, né? Fora pedágio, gasolina. Aí a questão do deslocamento também, você tem que pôr isso na ponta do lápis. Então, deslocamento não é reembolsável para isso, né? um detalhe, tanto o STCW quanto o medical você consegue parcelar, tá bom? O STCW eu não tenho certeza, mas você tem que parcelar pelo menos em umas 3 vezes. Já o medical parcela até 5 vezes no cartão de crédito, tá bom? Tem juros. Então, o passaporte, eu acredito que não parcela. Tem que pagar de uma vez.
Então, se você pensa em trabalhar a bordo, é algo que você tem que pensar, é um investimento. No nosso primeiro embarque, eu tinha uma motinha, eu vendi ela para poder pagar esses exames, tanto porque eu ia ficar 7 meses fora. A moto ia ficar aqui parada na garagem sem serventia nenhuma, então foi a melhor opção para nós no momento, vender a motinha. Então, assim, é um investimento, tá bom? Então, assim, trabalhar a bordo não é só mandar um currículo e esperar ser chamado para uma vaga de emprego, não funciona assim. É um pouquinho mais complexo. Tá? Então, deixei para vocês aí também nos cards, ó, referente tanto o medical quanto o STCW que a gente fez. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comenta aqui que a gente vai gravando alguns vídeos para orientar vocês, caso vocês tenham vontade também de trabalhar a bordo. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal e qualquer dúvida que tenha ficado, manda aqui nos comentários que a gente tá sempre olhando, tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais, tchau!